deve ser técnicos que trabalham na área. Portanto, a cada nova gestão não podemos mudar a defesa civil. Institucionalizar os sistemas e padrões de atuação comum e implantar um sistema de fortalecimento do sistema nacional e comunicação entre a defesa civil nacional e os estados e municípios. Seguinte. E aí nós temos duas opções. Tirar uma de Cassandra, né? Aquela poetisa grega, né? Que era cega e surda, conseguia prever tudo com antecedência. Conseguia prever, mas não conseguia intervir, não conseguia evitar. Nós podemos tirar uma de Cassandra, entender, conhecer, no entanto, não trabalhar preventivamente, simplesmente enterrar os mortos e contabilizar as perdas. A outra alternativa é preparando-se, prevenindo para salvar os vivos. E aí entra, né, o quarto desafio. Seguinte, por favor. Que é desenvolver um aprendizado da cidadania socioambiental com as comunidades suscetíveis a riscos, aplicando o pensamento sistêmico, identificando os atores de cada uma da região e aplicar os princípios da gestão pública, incluindo as lideranças da União, do Estado, do município e das comunidades, que têm que trabalhar em conjunto. Seguinte. E aí eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito importante, que é o artigo 37 da Constituição, que são os princípios gerais da gestão pública, que de uma forma ou de outra, definem como deve se comportar o gestor público. E aí inclui a questão da legalidade, a questão da moralidade, da responsabilidade e da supremacia do interesse público sobre o privado. Vejam aqui na região serrana do Rio de Janeiro, no Morro do Pumba, na cidade do Rio de Janeiro, o poder público estimulou inclusive a ocupação daquelas áreas, onde morreram centenas e centenas de pessoas. O governador do estado do Rio, como é o nome dele? Cabral, né? O prefeito do estado do Rio, como é o nome dele? Como é o nome do prefeito? Como? Paz Andrade. Ambos tiveram responsabilidade e deveriam ser responsabilizados por aquelas mortes que estimularam a ocupação, colocando equipamentos urbanos naquela região, autorizando a ocupação dentro de áreas de APP. E alguém respondeu por esse crime? Pois muito bem, a sociedade também tem que se começar a organizar e exigir a aplicação do artigo 37 da Constituição Federal. Seguinte, olha aqui, ó. Segundo o artigo 188 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A ilegalidade por ação ou por omissão é punível. Portanto, o poder público, ou melhor, o gestor público, os prefeitos, os governadores, que se omitirem nessas tomadas de decisão, têm que ser punidos sim, e com cadeia. Seguinte, por favor. Só para encerrar, vejam os círculos de causalidade, como eu vejo essa questão da defesa civil hoje, né? Em primeiro lugar, nós temos que identificar as áreas prioritárias de risco, né? E trabalhar com os atores para transformá-los de passivos, que são hoje, em proativos, no sentido de intervir no processo para reduzir a frequência e a intensidade dos desastres, que serão cada vez mais frequentes e intensos se nós não interagirmos defesa civil e as comunidades. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Em continuidade dos trabalhos, chamamos para a doutora. Só uma pergunta antes de encerrar, desculpa, eu não peguei o começo da palestra, não escutei muito mal do senhor, mas eu assisti uma entrevista no Jô Soares com o Macron, o Ricardo Augusto fez, que ele é totalmente contra o aquecimento global, ele usa de vários argumentos, e eu acabei pesquisando sobre o assunto, tem vários estudiosos que são contra o aquecimento global. A sua posição, assim. Muito oportuna a tua pergunta, porque o Jô Soares
evidentemente está interessado em Ibope, que dê audiência. Mas foi um grande desserviço feito pelo Ricardo. E eu me disse, ó, eu me proponho ir lá provar o contrário. Porque o Ricardo foi 2 vezes para a Antártida. Eu estou indo agora para a Antártida em janeiro. Janeiro ou fevereiro? Não nem sei. Fevereiro. Ele foi 2 vezes para a Antártida e veio voltando no Jornal da Globo, aliás, no jornal da entrevista do jogo, se proclamando como especialista em clima da Antártida. É como se eu tivesse hoje falado para vocês, por ter ido no Alasca, que sou especialista em geleiras. Seria um absurdo. O que eu posso é documentar, avaliar e depois conectar essas informações para extrair uma conclusão. Agora, indo 2 vezes para a Antártida e dizer que é um especialista em clima da Antártida, no mínimo, subestimar a nossa capacidade de percepção. Foi um desserviço que a Globo fez, um desserviço que o Jô Soares fez, e pior ainda, o papel desse indivíduo que se diz um cientista.